Oi pessoal, tudo bom? Nossa aula de hoje será de um tema bastante importante e que tem tudo a ver com nós brasileiros, a África. Hoje nós vamos desmistificar alguns mitos relacionados a esse continente grandioso que faz parte da nossa vida, da vida de nós brasileiros. Bom, o primeiro mito que eu vou desmistificar aqui sobre a África é que geralmente muitas pessoas acham que a África é um país. Um país africano. Não, gente, não devemos diminuir a África a um país. A África é um continente grandioso, é o terceiro continente em maior dimensão. Lá é um continente que a extensão é muito grandiosa para se diminuir a um país. Outro mito decorrente sobre a África é dizer que a África não tem patrimônio cultural. Desde quando a gente entra na escola, nossos professores nos ensinam que a África é o berço da humanidade. Como que um local que é o berço da humanidade não tem um patrimônio cultural? Não teria como, né? Então, tem muitas histórias para contar lá, tem muitas construções belíssimas, museus que são subsidiados pelo governo. Então não tem como dizer que o continente africano não tem uma cultura, não tem um patrimônio. Sim, lá são diversos países que têm construções belíssimas, que tem museu que conta parte da história do nosso continente africano. África, há epidemias de doenças perigosas. Bom, os meios de comunicação nos fazem acreditar nisso, né? Mas não é bem assim. Não é todo o continente africano que existe esses tipos de doenças. O ebola, por exemplo, ele não afetou todo o continente. Apenas a República da Serra e alguns países arredores. Tem a malária, né, que é transmitida pelo mosquito. Só que existem também os meios de prevenção. Se todos respeitam as medidas preventivas, a utilização de mosquiteiros, passar o repelente, então não corre tanto o risco de pegar esse tipo de doença, no caso a malária. Africanos vivem em cabanas. Nossa, claro que existem tribos, né, no continente africano, mas não são todos os africanos que vivem, que seguem essa linhagem de viver em cabana. Bom, essa cidade mesmo aqui é a cidade de Nairobi e é uma cidade que não deixa a desejar de nenhuma megalópole que não seja do continente africano. Os edifícios são grandiosos, arquitetura, infraestrutura, tudo é praticamente igual ou até mais bonito do que certas cidades que não fazem parte do continente africano. Então, pessoal, não são todos os africanos que vivem em tribos. Claro que existem algumas tribos ainda, mas essa afirmação não é correta. A cultura dos africanos, ela se assemelha bastante com a cultura de nós brasileiros. São diversas cores, danças, que fazem parte também da nossa vivência, principalmente pelo histórico dos negros que vieram escravizados, principalmente de Angola, para cá, para o Brasil, na época da colonização, né? Então, a arte em si, ela é bem diversificada, com muitas cores, muita dança, muita vida. Os africanos, eles gostam de enaltecer a natureza, de dar vida, e eles acreditam que a natureza tem uma força bastante positiva. Então eles fazem de tudo para protegê-la. Bom, pessoal, eu passaria horas e horas aqui falando sobre os diversos mitos que a gente conhece sobre o continente africano, mas seria muito tempo.
Então eu escolhi apenas esses que são os mais decorrentes, são os que a gente mais escutamos falar. E temos que buscar aprimorar nossos conhecimentos para a gente não ter um certo preconceito, achar que a África é um país que só tem savanas, animais selvagens, que só tem pobreza, que só tem pessoas de pele preta. E não é assim. A gente tem que procurar saber direitinho, pesquisar a fundo, para a gente saber que o continente africano ele é superior a isso. E é um continente que ele está cada dia mais se promovendo, crescendo bastante. Existe ainda na África diversos países que estão com a linha muito abaixo da pobreza, mas não devemos só ter o olhar para isso e mostrar o continente africano só nessa parte, nesse desenrolar. A gente tem que mostrar tudo, o continente todo, toda a sua história, toda a sua arte, toda a sua cultura e todo o seu desenvolvimento. É claro, né, que existem ainda muitas coisas que têm que ser melhoradas no país, em alguns países africanos, mas tem muita coisa bonita a ser mostrada. Muito obrigada pela atenção.